A gente não sabe como a Delta vai se comportar na população brasileira, que já teve uma circulação intensa da variante Gama. A gente viveu uma tragédia entre abril e maio. Então, são muitas variáveis para a gente poder fazer uma previsão correta. Mas a gente tem que se preocupar sim com a Delta. A gente tem que entender que é uma nova variante mais transmissível, que gera mais doença e que nossa cobertura vacinal ainda não é uma maravilha, né, do ponto de vista de esquema vacinal completo. Mas o que os médicos que eu tenho entrevistado têm dito é que é mais transmissível, mas é menos letal. Então, a gente fica assim um pouquinho menos tensa. Só um pouquinho. Mas, não é? Porque quando é mais mortal, é mais fatal, é mais letal, é mais preocupante. Na verdade, assim, quando é mais transmissível, porque isso faz com que mais pessoas precisem de internação hospitalar e óbito, do ponto de vista da saúde pública. Do ponto de vista individual, à medida que a população ganha imunidade com as vacinas, com infecções prévias pelo Covid, ela se torna menos grave, com certeza. Se você já tomou a vacina ou se você já teve infecção e tomou a vacina, você está mais protegido, principalmente para hospitalização e óbito. Essa é a tendência. E por isso que a gente quer que as pessoas se vacinem. Mas por ela ser mais transmissível, ela vai conseguir encontrar as pessoas que não se vacinaram ou têm seu esquema vacinal incompleto. Esse é o grande problema dela ser mais transmissível. Se eu tiver um número importante de pessoas nessa condição, a gente pode ter um impacto nos serviços hospitalares, nos leitos de terapia intensiva, né? Com certeza, com a nossa vacinação avançando, e a gente nos últimos meses tem avançado muito, pode ser que o impacto dessa nova variante seja menor do que ocorreu para a variante Gama, mesmo ela sendo mais transmissível. Mas é ainda uma incógnita, então, né? A gente tem poucas certezas do que vai acontecer, né? O Brasil viveu um momento totalmente diferente de outros países, né? A circulação da gama como foi no Brasil, talvez, e na América Latina, né? Em toda a América Latina, a gente ainda não tem um impacto, principalmente na América do Sul, um impacto tão importante da variante Delta. E a gente não sabe ainda por que isso ocorre, mesmo em algumas cidades que ela se tornou predominante, como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Como é que você vê essa questão da terceira dose para os idosos? Você acha tranquilo, acha necessário, acha que é urgente? O Ministério da Saúde acertou nessa nota técnica, né? É uma nota técnica baseada em muita informação que saiu recentemente, publicações mostrando que essa população, principalmente os idosos e os imunossuprimidos, respondem menos à vacina. E no contexto de uma nova variante, você quer garantir maior proteção para quem é mais vulnerável, quem tem maior risco de hospitalização e óbito. Então, acho que assim, o Ministério da Saúde ele se embasou no que tem de melhor na literatura para esse tipo de recomendação, e eu acho que é totalmente correto do ponto de vista, nesse momento, da circulação da variante Delta, priorizar esse grupo, justamente para a gente não ter impacto no serviço de saúde. Israel fez isso, né? Alguns países da Europa e o próprio Estados Unidos têm uma programação de vacinar esse grupo prioritário. Os Estados Unidos estão resistindo, tem um povo lá grande, né? Um número grande de pessoas que resiste ainda à vacina, né? Qual é a sua posição sobre as vacinas? Você é francamente favorável a toda e qualquer vacina? Eu sou eu estou falando toda e qualquer vacina, a pergunta está mal feita. Toda e qualquer vacina, é claro que você é favorável, mas estou falando a essas vacinas específicas, eu estou me referindo a essas para o Covid. A Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, etc. Sou totalmente favorável às vacinas. Eu acho que os nossos dados falam por si, né, Leda? A gente nunca viu uma queda na nossa média móvel de casos de óbito como a gente está vendo agora e com todas as atividades flexibilizadas. As vacinas fizeram essa grande diferença no Brasil, né? A gente não conseguiu conter muito a circulação do vírus, houve uma transmissão intensa, houve
teve dias que nossa média móvel chegou a perto de 4.000 óbitos. E a gente chegar agora com 700, com 600, essa é a vitória da vacina, porque todos os estados flexibilizaram. As medidas restritivas, cada vez, a gente tem cada vez menos medidas restritivas. Então, esse ganho que a gente está observando na vacina, a gente, com o número, é devido à vacina. Mas é importante entender, né, que a gente tem atualmente no Brasil diversas vacinas, e a gente pode trabalhar com essas diversas vacinas a depender do público que a gente está imunizando, né? Então, por exemplo, a Coronavac é excelente para jovem, né? Assim, o Butantan poderia finalizar esses estudos em adolescentes, em crianças, porque é uma vacina de vírus inativado, tem menos efeito colateral e nas crianças vai gerar uma resposta imune robusta. Por exemplo, a gente sabe que as vacinas de RNA que geram resposta de anticorpo neutralizante maiores comparado com as outras vacinas, né? Principalmente quando compara com vírus inativado. Então, para os idosos, para os imunossuprimidos, nessa questão de dose de reforço, seria a vacina preferencial. Então, assim, a ciência avançou, a gente consegue ter evidências de entender qual a vacina é melhor para cada público. Você é favorável à vacinação de crianças? Eu sou favorável à vacinação de crianças. Vacinar o máximo de pessoas, né, garante, de alguma forma, diminuição da transmissão, que é diferente do controle, né? Quando a gente fala controle, é a eliminação do vírus. Isso, muito provavelmente, com as vacinas que nós temos atualmente, não ocorrerá. O vírus continuará a circular. Mas a gente vai reduzir a transmissão, que, de alguma forma, impacta na chance de novas mutações, de novas variantes, que, eventualmente, essas variantes, a depender da mutação, pode trazer impacto importante, porque ela pode, de alguma forma, as vacinas podem não mais proteger para essa nova variante. Então, vacinar as crianças garante maior proteção coletiva. E a gente tem vacinas... Mas a pessoa que vacina não continua transmitindo? Reduz 50% a transmissão. Mas porque as crianças não transmitindo. são fortemente atingidas, né? Pelo menos os números não provam isso, né? Para doença grave, não. Para hospitalização, para óbito, não. Você está correto. E por isso que, se fosse para escolher, né, por exemplo, da Pfizer para as crianças ou ofertar para os idosos como terceira dose, se fosse necessário fazer essa escolha, com certeza os idosos, essa dose de reforço. Mas se tiver vacina disponível, a gente sabe que, mesmo em crianças, Leda, apesar de ser pouco, vamos dizer, ter poucos casos graves quando comparado a adultos e idosos, mas se a gente comparar com qualquer outra doença imunoprevenível, o que a gente tem em relação ao impacto, óbitos em criança por Covid, é muito baixo comparado com outras faixas etárias. Mas se a gente comparar, por exemplo, com sarampo, com influenza, Covid matou muitas crianças. Então, se a gente tiver vacina, eu sou favorável, porque a gente tem como prevenir esses óbitos, além de reduzir 50% a transmissão. E você seria favorável a essa mistura de vacinas? Por exemplo, os idosos, no Rio, com certeza, e acho que em São Paulo também, quem tem mais de 70 anos, tomou a Coronavac. Nessa terceira dose de reforço, o próprio Ministério da Saúde já está dizendo que o Queiroga está dizendo que pode tomar AstraZeneca, Pfizer e tal. Esse mix aí, tem algum estudo sobre isso? Isso não vai dar uma confusão? Porque uma é vírus inativado, a outra é aquele RNA, não é? Uma coisa assim. Essa mistureba não tem problema, não? A gente tem estudos usando, a gente tem muitos estudos usando esquema heterólogo de 2 doses. Tem combinação de AstraZeneca com Pfizer, mostrando que, em termos de eventos adversos, é bastante similar e garante mais resposta imune. A gente tem estudos de Coronavac com Pfizer, em esquema duplo, né? Não dose de reforço, mostrando que a combinação de Coronavac com Pfizer é melhor do que Coronavac e Pfizer, gera uma resposta imune mais robusta e com eventos colaterais similares. Então, assim,
A gente tem alguns estudos, principalmente Pfizer e AstraZeneca, mostrando que é possível fazer essa intercambiabilidade sem nenhum risco. A terceira dose, lógico que a gente precisa de estudos, sim, em relação a essa terceira dose ou dose de reforço, mas os dados de intercambiabilidade usando esquemas com 2 doses já mostra, principalmente, que esses esquemas são seguros e que podem ser ofertados para a população, porque garante uma resposta imune mais robusta, principalmente no grupo que a gente sabe que tem dificuldade de produzir essa resposta imune mais robusta. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!